Oi, meu povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma palavra de Deus para os nossos corações, para que nós possamos nos alimentar, nos encher dele cada dia mais e nos aproximar dele cada dia mais. E como que a gente conhece mais de Deus? É através da palavra. Então eu peço que você não saia desse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha com alguém, para que mais pessoas possam ser alcançadas, mais pessoas possam se alimentar também na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus hoje fica aqui em Romanos, capítulo 8, o verso 5. Eu vou ler o 5 e o 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém? Nós sabemos que o nosso corpo, dentro de nós a gente tem duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Então, qual que a gente alimentar mais todos os dias, a todo momento, é a que vai prevalecer, sabe? E você, qual você tem alimentado? É o que acabamos de ler, que aqueles que vivem na carne se inclinam para as coisas da carne, e aqueles que vivem no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5 da obra da carne e o fruto do Espírito. Então, meu povo, a gente pode perceber que a gente se inclinando, alimentando todos os dias a carne. Quer ver só uma coisa? A gente levanta todos os dias de manhã e bate aquela fome do café da manhã ou até na hora do almoço mesmo, bate aquela fome. O que a gente vai fazer? Alimentar a carne. Fazer a vontade da carne. E quando o Espírito, a nossa natureza espiritual, ela nos cobra algo, ela nos pede algo, você pode perceber que é sempre mais difícil fazer o que o Espírito quer. Por quê? Porque o Espírito ele nunca vai estar de acordo com o que a carne quer. E assim vice-versa. A carne ela nunca vai querer o que o nosso Espírito quer. O que a nossa natureza espiritual quer, sabe? Então a palavra de Deus fala assim como nós acabamos de ler. Que aquele que vive na carne, ele se inclina para a vontade da carne. E aquele que vive no Espírito se inclina para a vontade do Espírito. Olha só o que fala aqui em Gálatas 5. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Olha o que eu acabei de falar. Porque o que a carne quer não é o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer, a carne não é o que a carne quer. Só que para a gente viver o propósito de Deus, nós precisamos estar alimentando o nosso espírito, nossa natureza espiritual. Aí continua dizendo, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Muitas das vezes a gente quer fazer o que o nosso lado espiritual pede. Só que a carne fala mais alto. Em que momento que a carne fala mais alto? Desde o momento que nós alimentamos ela cada dia mais. Então, se a gente deixar a carne morrer de fome, se a gente deixar a carne com fome, o nosso espírito ele vai estar alimentado. Ó, aqui está a carne, aqui está o espírito. Se você alimenta mais o espírito, a carne ela vai perdendo força. Mas se você alimenta mais a carne vai ganhando força e o espírito vai perdendo. E para a gente viver o propósito de Deus, para a gente viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente precisa estar no espírito. Até porque quando a gente está na carne, a gente toma decisões, a gente faz coisas no carnal. Agora, se a gente está no espírito, a gente faz coisas espirituais. A palavra de Deus fala lá em Isaías que o que faz separação entre mim e Deus, entre você e Deus, é o pecado. Então, desde o momento que a gente alimenta a carne, a gente está vulnerável a pecar. A gente peca. Não tem como. A gente faz coisa o quê? Que nos afasta de Deus. É o que fala lá em Isaías. É o que faz separação. A barreira que existe entre a gente e Deus é o pecado. Então, se você alimentar mais o espírito, a carne ela fica com fome. Sabe? E você se aproxima mais de Deus. Olha o que Paulo falou aqui em Romanos 7, no verso 19.
Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo até quer fazer o que a natureza espiritual dele quer que ele faça, que é o bem. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, esse que eu não quero, esse eu faço, eu acabo fazendo. Ou seja, qual é o mal? É estar na carne, entendeu? É satisfazer a vontade da carne, na qual desagrada a Deus, sabe? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim um pecado que habita em mim. Se a gente alimenta mais a carne, a gente fica vulnerável ao pecado, sabe? É muito mais fácil você pecar alimentando a carne todos os dias do que alimentando o espírito. Porque se você alimenta o espírito, você tem a visão, o seu lado espiritual ele fala mais alto e você tem a visão de entender o que é, discernir o que é o carnal, o que é o espiritual, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. A palavra dele fala aqui em Gálatas 5 do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúme, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essa. Tudo que desagrada a Deus, tudo que Deus ele abomina, tudo que nos afasta dele. Então a pergunta é, qual natureza dentro de nós, dentro de si, que você tem alimentado? A natureza carnal e a natureza espiritual. Lembrando que se você alimenta demais um, o outro morre de fome. O outro fica com fome, o outro perde a força. Então qual você alimentar é aquele que vai ter domínio sobre a sua vida. E pensa bem em qual você alimenta. Porque eu tenho pensado muito em qual eu tenho alimentado. Porque dependendo de qual eu tenho alimentado, tem me afastado de Deus, tem me afastado do propósito dele. E ninguém melhor do que nós mesmos para impedir as bênçãos, para impedir tudo que o Senhor tem de bom para as nossas vidas. Amém? Que você venha ficar com essa palavra. Amém? Fica na paz, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família cada dia mais.